Vamos abrir no livro de Ruth, capítulo 1. Vamos à leitura do capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Ora, sucedeu que, nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra. E um certo homem de Belém, de Judá, foi residir temporariamente na terra de Moabe, ele, sua esposa e seus 2 filhos. E o nome do homem era Elimeleque, o nome da sua esposa Noemi, o nome dos seus 2 filhos Malom, Quilion, efrateus de Belém de Judá. E eles chegaram à terra de Moabe e ali continuaram. E Elimeleque, marido de Noemi, faleceu. E ela foi deixada com os seus 2 filhos. E eles tomaram para si esposas das mulheres de Moabe. O nome de uma era Orfa e o nome da outra Ruth. E eles habitaram ali por cerca de 10 anos. Então levantou-se com ela, com suas 2 noras, para que pudessem retornar da terra de Moabe, pois ela havia ouvido na terra de Moabe como o Senhor havia visitado seu povo, dando-lhes pão. Graças ao Senhor, então, amados irmãos, se o Senhor nos der graça nesta manhã, assim confiamos que Ele fará conosco. Queremos aqui olhar alguns pontos neste livro de Ruth, que vai nos mostrar aqui crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Então este aqui é o ponto, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Mas antes de nós aqui realmente entrarmos no livro de Ruth, é necessário falarmos um pouco o livro que antecede Ruth, que é o livro de Juízes. Porque na verdade, o livro de Ruth podemos colocar como que um apêndice do livro de Juízes. E os irmãos muito bem lembram, no livro de Juízes, há uma frase que identifica o livro de Juízes, e no final do capítulo 21, versículo 25 de Juízes, essa frase ela está em praticamente quase que em todo no livro de Juízes, que fala assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada homem fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Então esse é o contexto do livro de Juízes. Porque no livro de Juízes nós podemos ver aquela degradação moral, nós podemos ver aquela degradação espiritual do povo de Deus. Nós podemos ver no livro de Juízes que esse é um livro dos mais horrorosos de toda a palavra de Deus. Há um irmão que dizia assim que quando ele terminava de ler o livro de Juízes é como que ele tivesse que entrar no seu banheiro e tomar um banho. Porque ele se sentia assim tão sujo ao ler o livro de Juízes, tamanha degradação moral que existia ali. Na verdade, lendo o livro de Juízes, existe aqui no livro de Juízes em relação à degradação moral do povo de Deus. E era povo de Deus, irmãos. Mas sabe o que há de interessante nesse livro? E se nós observarmos no capítulo 2 do livro de Juízes, eu gostaria apenas de realmente enfatizar um ponto específico aqui no capítulo 2, porque nós podemos ver assim as profundezas da iniquidade do coração humano no livro de Juízes. Nós podemos ver a distância que o povo de Deus podia chegar da vontade de Deus. Como esse livro realmente nos chama a atenção, se nós nos dedicarmos a realmente observarmos os detalhes que esse livro de Juízes coloca para o povo de Deus. E de uma maneira, irmãos, assim, bem pontual, se nós analisarmos o Velho Testamento, nós vamos ver que Deus, Ele ensina muito o povo dele. E nós olhando agora na dispensação que nós temos, na dispensação da igreja, da graça de Deus, nós devemos olhar para o Velho Testamento e realmente ter temor no nosso coração. Porque alguns pensam assim, não, mas o Velho Testamento é apenas tratamento de Deus com o seu povo e já foi a época da lei, da velha aliança. Não. Na verdade, o Velho Testamento era a sombra daquilo que se cumpriria no Novo. E nós vemos a sentença de Deus sobre o seu povo e era sobre o povo de Deus. Nós estamos na graça, então certamente isso não nos acontecerá. Irmãos, nós não nos enganemos.
Deus ele vai exercer, sim, o seu juízo, e o juízo começa pela casa de Deus. Pedro nos fala isso. O juízo de Deus começa pela casa de Deus. Deus primeiro vai tratar com seus filhos. Ele não vai tratar com o povo que ainda não conhece, ele vai começar com os seus filhos. Então isso deveria gerar um temor no nosso coração. Sabendo que Deus vai começar assim. Que nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Ou seja, diante daquele tribunal que fala da família em que o pai se assenta e vai tratar com seus filhos. Por um lado disciplina, por outro lado recompensa. Mas é aí que Deus começa no seu julgamento. Então nós deveríamos prestar um pouco mais de atenção como povo de Deus, no tratamento de Deus que Deus fez com o seu povo no Velho Testamento. E o interessante, amados irmãos, no capítulo 2, versículo 10. E também toda aquela geração foi reunida aos seus pais, e eis que se levantou outra geração, depois deles, que não conhecia o Senhor, tampouco as obras que ele havia feito por Israel. Então agora levantou uma outra geração. E essa já passou a geração do deserto, passou a geração depois de Deuteronômio, passou agora a geração de Josué. Mas agora se levantou uma outra geração. E essa geração não conhecia o Senhor e não conhecia as obras do Senhor. Mas é interessante, irmãos, que a questão primeira aqui é conhecer o Senhor. Esse é um ponto principal aqui, conhecer o Senhor e então conhecer as obras do Senhor. E esse povo aqui dessa geração não conhecia. E então vai ter o que no livro de Juízes? Vamos colocar assim, naqueles 400 anos, e desses 400 anos, 111 anos, o povo não ficou sob cativeiro, mas os outros 300, o povo de Deus ficou cativeiro na época de Juízes. Então, esse povo ficou 300 anos, vamos colocar assim, aproximadamente, em um ciclo. Qual era o ciclo? Apostasia, arrependimento e apostasia. Então ficava, o povo se apostatava, vinha arrependimento, Deus se restaurava. Então apostasia, arrependimento, restauração. Apostasia, arrependimento, restauração. Então esse era o ciclo. E esse foi o ciclo de Juízes. E Deus, interessante, que Deus não abandonou o seu povo. E Deus não abandona o seu povo mesmo. Porque Deus é um Deus misericordioso. Mas esse livro está aqui para nós prestarmos atenção realmente como Deus trata com o seu povo. Então o que acontece? Toda vez que o povo entrava naquele declínio espiritual de apostasia, o que Deus fazia? Deus enviava juízes. Deus enviava esse povo a seus inimigos. E depois então o povo clamava, se levantava juízes. E assim foi. Mas dentro desse contexto do livro de Juízes está o livro de Ruth. O livro de Ruth, colocado como que um apêndice dentro do livro de Juízes, vamos colocar assim. Não que Ruth é a continuação do livro de Juízes, nada, não é isso. É que ele está dentro do livro de Ruth, dentro do livro de Juízes, por quê? Porque é o que o capítulo 1, verso 1 diz para nós. Nos dias em que governavam os juízes, houve fome na terra. Então aí está o contexto do livro de Ruth. E por que então Deus enviou fome à terra? Porque Deus então disciplinou o seu povo. Deus vai disciplinar o seu povo. Deus enviou fome para disciplinar o seu povo. E dentro dessa disciplina do seu povo, Deus agora, e nós vamos olhar para uma figura importante aqui do capítulo 1, que é a figura de Elimeleque. Elimeleque. Olhando para a vida de Elimeleque, ele era um homem abastado, era um homem que tinha posses. E Elimeleque, é muito interessante a figura. Porque o que Elimeleque faz? Ele está em Belém de Judá. E ele vai para Moabe. O que é Belém de Judá? Belém de Judá significa casa de pão. Então ele sai da casa de pão, Belém de Judá, e ele vai para Moabe. O que é Moabe? Moabe significa, ou é, na tipologia bíblica, a figura da carne. Assim como também Amon é a figura da carne. E onde está escrito isso? Gênesis 19. Quando as duas filhas de Ló então sai de Sodoma e Gomorra, vai habitar em Zoar, se não me falha a memória, e ali as duas filhas falaram, vamos então nos deitar com o nosso pai para que nós possamos suscitar então semente ao nosso pai. Gênesis 19 nos fala isso.
Então as suas duas filhas, a mais velha primeiro, então se deita com Ló, então nasce Moabe, que é o pai dos moabitas, e depois a mais nova nasce Amon, que é o pai dos amonitas. Então a figura da carne, Moabe e Amon. Então ele sai da casa de pão, Elimeleque, e vai para Moabe, carne. Mas irmãos, o que acontece então? Quando nós olhamos para Moabe, dentro do contexto de Juízes, no capítulo 3, vai ter um rei chamado Eglon. Eglon, dos 5 cativeiros, no segundo cativeiro, que é o cativeiro ali, esse rei Eglon, eles foram levados cativos para o rei de Moabe, o povo de Deus. E Eglon significa, o nome de Eglon significa vaca gorda. Nos traz uma figura muito interessante a esse rei Eglon. Nos fala da carne que cresceu de maneira desproporcional. Por isso que o nome de Eglon era vaca gorda. Alguns estudiosos vão dizer que possivelmente Ruth era filha de Eglon. Muito possivelmente. Então Ruth era uma moabita. Ruth não tinha contexto com a casa de pão ainda. Nós vamos ver como que o Senhor faz na vida de Ruth. Por isso o livro de Ruth é um lindo livro que vai nos mostrar, por um lado, a graça de Deus no capítulo 1 e capítulo 2, e no capítulo 3 vai nos mostrar descanso. A graça no capítulo 1 e 2 e descanso no capítulo 3 e 4. E Ruth vai ser tirada desse contexto. Mas o que acontece então com Elimeleque? Que estava na casa de pão, então vai para a casa, ou vamos colocar, vai andar na carne. É aquilo, irmãos, que Romanos 8 então vai nos colocar. Olhando agora para a figura do Novo Testamento. Romanos 8, versículo 5, que nos diz: porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas não são segundo o Espírito. Aí o versículo 6 diz: porque a mentalidade da carne, ou a mente posta na carne, é morte. Mas a mente colocada no Espírito é vida e paz. Então veja que Elimeleque deixa, vamos colocar assim, deixa de andar pela mente do Espírito e começa a andar agora pela mente da carne. E o que acontece então, amados irmãos? Se nós colocarmos a nossa mente na carne, o que vai acontecer conosco? O que é colocar a mente na carne? O que é colocar? Mas o que é carne aqui? Carne, já falei, acho que aqui já falei para os irmãos, que a carne é a alma que foi afetada pelo pecado. Então agora, por isso que Gálatas 5 vai nos mostrar que é uma guerra entre carne e espírito. Porque a carne quer conduzir para um lado e o espírito quer conduzir para o outro lado. E um detalhe, o único que pode produzir fruto em nossa vida é o Espírito. Mas em nós mesmos que nós produzimos ou as obras da carne, não o fruto. Mas as obras da carne. E ali Gálatas vai dizer quais são as obras da carne. Várias obras da carne. Porque é isso que a carne produz. Ela produz aquilo que lhe é próprio. Então, amados irmãos, quem anda com a mente, ou seja, conduzido. E é o caso de Elimeleque, que ele estava ali, ele deixou de ser guiado, de andar no Espírito, vamos colocar assim. Na casa de pão, ele deixou a provisão na casa de pão, né? Na casa de pão, ele deixou essa provisão e diz assim: eu vou andar agora segundo os meus próprios pensamentos, segundo como eu achar melhor, eu vou andar segundo a minha mente. Mas por que Elimeleque então, amados irmãos, deixou ali? Ele estava passando fome? Não, ele não estava passando fome. Mas ele deixou Belém de Judá com o medo da fome. Ele deixou por causa do medo da fome. Ele falou assim: não, eu tenho condições de agora, de conduzir, vamos colocar assim, a minha vida. Porque o problema deles era o medo da pobreza. E vai dizer que Elimeleque, não aqui, claro, mas os grandes
interpretadores da Bíblia vão dizer que Elimeleque era um homem muito rico, muito abastado. Mas o que nós vemos agora na vida de Elimeleque? O que acontece com ele? Primeira coisa, irmãos. Ele sai da casa de pão e quando ele vai para Moabe, o que acontece? Ele morre e seus 2 filhos também morrem. Ou seja, esterilidade. Quando nós andamos segundo a mente na carne, o que nós temos em nossa vida? Esterilidade. Nós não podemos produzir frutos, conforme já foi falado hoje de manhã. Aquele que permanece em mim, veja, aquele que permanece em mim. Então, qual é a condição para nós darmos fruto? Os frutos, permanecer no Senhor. Aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. Então, quando nós andamos segundo os pensamentos da carne, andando segundo a mente da carne, ou seja, o que é o pensamento e a mente da carne? É aquilo que nós realmente achamos que é correto, segundo o próprio parecer nosso. Então, quando nós andamos segundo a mente da carne, o que acontece conosco? Nós vivemos uma vida cristã estéril, sem frutos, seca. É isso que acontece conosco. Mas quando nós estamos sendo conduzidos pela casa de pão, ou seja, quando nós estamos permanecendo em Cristo, e permanecendo em Cristo, a videira verdadeira, então nós fazemos o quê? Nós damos fruto. Porque agora esse fruto é gerado pelo Espírito. Elimeleque então agora tem uma vida estéril. Ele morre. Aqui não nos fala, mas veja bem, o que será que aconteceu nesses 10 anos que se passaram ali com Elimeleque? Perceba, irmãos, o que significa essa questão de Elimeleque sair também da casa de pão e ir para Moabe, andar na carne? Significa que aproveitará o homem ganhar o mundo? O que aproveitará o homem ganhar o mundo e perder sua alma? O que aproveitará? Ele ficou com medo da pobreza. Os irmãos conhecem muito bem o texto quando fala sobre as ansiedades. Mateus 6 e Lucas 12. Os 2 capítulos aí que falam dos evangelhos, o Senhor vai tratar sobre a questão da ansiedade. Em ambos os textos vai dizer uma frase assim: vosso Pai Celeste sabe. Sabe do quê? Que vocês necessitam dessas coisas. Quais coisas que o Senhor está colocando ali? Se vestir e comer. Coisas mínimas, né? Que o Lucas 12 vai colocar assim, ó. Vocês não estão preocupados com as coisas mínimas? Vosso Pai Celeste sabe que vocês precisam destas coisas. Então, nosso Pai sabe das nossas necessidades nessa questão da comida e da vestimenta. O que vem além disso, amados irmãos, é a boa mão do Senhor para conosco. Mas quanto à comida e vestimento, o nosso Pai Celeste sabe. E se Ele faz assim com os lírios, e se Ele faz assim com as aves do campo, será que Ele fala, vocês não valem mais que essas aves? Elimeleque tirou os olhos do Pai Celeste, vamos dizer assim. Porque ele estava na terra de Canaã. A terra que tipifica a pessoa de Cristo. As riquezas sondáveis de Cristo. Ele estava lá, Belém de Judá. Então o que adianta esse homem ganhar o mundo e perder a sua alma? O que ele pode dar em favor da sua alma? Nada. Não pode dar nada. Então, amados irmãos, o fato é que quando nós damos o primeiro passo em direção a algo errado, ou a algo que o Senhor não está falando para nós tomarmos essa decisão, nós não pensamos nos perigos e nas consequências que isso está envolvido. O que nós queremos dizer então, amados irmãos? Quando nós falamos que nós saímos da casa de pão, que Elimeleque vai para andar na carne. Vamos colocar na vida prática da igreja. Quando nós saímos da vida de comunhão da igreja, da vida do corpo, nós ficamos totalmente desprotegidos. Totalmente desprotegidos. E plenamente, tenha certeza disso. Que não vou ficar aqui porque eu sou um ramo e sou ligado à videira. Ora, não é bem assim. Porque a videira tipifica o nosso Senhor Jesus. E aonde é que o Senhor derrama a vida dele? Na igreja. Então, todas as vezes que algum cristão ele sai da comunhão, ele não anda junto
Então está fazendo como Elimeleque. Está deixando a casa de pão e indo para andar nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias... na vaidade dos seus próprios pensamentos. E aí o Senhor Jesus diz para nós em João 12, 25. Quem ama a sua vida, a Elimeleque amou a vida dele. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, o que vai acontecer com ele? Preservará para a vida eterna. Ele não quis permanecer em Belém de Judá, ele quis andar segundo aquilo que lhe melhor parecia. Então, às vezes acontece isso. Não vou me reunir mais, não quero mais ter comunhão com esse povo, vou fazer minhas reuniões em casa. Porque em casa também o Senhor fala comigo. Pode até ser verdade, mas não é a verdade da palavra. Por quê? Porque na casa de Deus está o nome de Deus. Na casa de Deus está a glória de Deus. Na casa de Deus está a presença de Deus. É na casa de Deus, onde seus filhos estão reunidos. Então, amados irmãos, ele foi separado, podemos assim dizer, da vida na videira. Então, podemos colocar assim, a vida de Elimeleque foi marcada por isso. E quando nós olhamos que ele estava na casa de pão, e os irmãos lembram-se que o Senhor Jesus diz também em João 6,35, veja o que ele está dizendo, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum, terá fome. Eu sou o pão da vida. O Senhor Jesus está dizendo assim, venham a mim, para que vocês possam ser saciados nesta fome que vocês têm. Irmãos, e o único que pode saciar a fome da nossa alma é o nosso Senhor Jesus. É o nosso Boaz, é uma outra figura importante no livro de Ruth. Certamente nós não vamos entrar em muitos detalhes aqui, porque se o Senhor nos der permissão para isso, nós vamos fazer algumas mensagens sobre o livro de Ruth. Mas nós vamos ver que esse Boaz é o nosso parente redentor. E aí nós gostaria de ler para os irmãos, abra por favor de novo em João 15. Eu gostaria de ressaltar aqui um versículo de João 15 também, muito importante, para nós nesse contexto que estamos vendo aqui através da vida de Ruth. Olha o versículo 16 de João 15. Não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, e vos designei, para que vades e deis fruto, e para que o vosso fruto permaneça. Nós vamos ver aqui na vida de Ruth, que como esse versículo de João se encaixa tão perfeitamente na vida dela. A realidade também na nossa vida. Nós não escolhemos o Senhor. Isso é muito importante, irmãos. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor que escolheu a nós. Foi o Senhor que escolheu a nós. E para que Ele escolheu a nós? Ele nos escolheu e nos designou para que nós pudéssemos dar frutos. E como que nós podemos dar frutos? Segundo a linguagem aqui. Nós só podemos dar frutos, irmãos, se nós permanecermos na videira. Se nós não permanecermos em Cristo, na comunhão com Cristo, na comunhão com a palavra, na comunhão na oração, na comunhão uns com os outros, nós não podemos dar frutos. É impossível. Porque aquele grão de trigo, João 12 vai nos dizer, aquele grão de trigo, ele caiu na terra, ele morreu e produziu muitos frutos. O grão de trigo, um único grão. Mas veja quantas vidas esse grão produziu. Muitas vidas. Aqui estão essas vidas, vamos colocar assim, que esse grão produziu. Mas quando nós andamos na carne, quando nós andamos segundo o pensamento da carne, o que acontece com nós? Nós não produzimos fruto. A nossa vida é uma vida estéril. E não adianta apenas dizermos que somos cristãos se a nossa vida não condiz com aquilo que somos. Uma das marcas do cristão é dar frutos. Essa é uma das marcas da nossa vida. Mas de qual fruto então nós podemos falar? Olha, irmãos, os frutos que nós produzimos, ou nós podemos colocar assim, o fruto, porque às vezes há cristãos que pensam assim, não, eu tenho que fazer obras. Não, irmãos, não tem que fazer obras. A questão aqui é fruto.
A questão aqui é: a nossa vida está refletindo a vida de Cristo? Porque não adianta, irmãos, fazer obras se a nossa vida não é a realidade daquilo que nós professamos ser em relação a obras. Porque nós podemos fazer obras, podemos visitar, podemos fazer isso, podemos fazer aquilo e cantar, tudo bem. Mas a questão é a vida, o fruto dessa vida em nós. Então nós temos amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Esse é o fruto, vamos colocar assim. Irmãos, porque não adianta ser um cristão de obras se na verdade, na nossa realidade interior, não há esse fruto do Espírito. Se nós não temos amor, se nós não temos alegria, se nós não somos longânimos, se nós não somos benignos. Pelo contrário, cheio de ira, cheio de raiva, torpezas, mentiras, furto. Não. Então a obra tem que acompanhar aquilo que nós somos verdadeiramente no nosso interior. Então esse fruto produzido pelo Espírito. Então, irmãos, nossa vida só vai ter fruto realmente se nós permanecermos em Cristo. Elimeleque não permaneceu. Nosso serviço frutífero só será realmente frutífero se nós permanecermos em Cristo, ou vamos dizer assim, no centro da vontade de Deus. Por isso, queridos irmãos, a casa de Deus é uma casa que tem princípios. A casa de Deus é uma casa que tem ordens declaradas por Deus. A casa de Deus tem adoração e a casa de Deus tem serviço. Mas por que tem tudo isso? Porque esses que estão na casa de Deus, ou a casa do pão, agora tipificado pela igreja, essa casa do pão é a igreja. É ali que está correndo a vida, é ali que nós somos alimentados, vamos colocar assim. Não fora disso. Porque, irmãos, a casa de Deus, olhando a figura de Belém de Judá, a casa de Deus ou a igreja é o lugar onde nós deveríamos ser guardados, protegidos. É isso que é a casa de Deus, abençoados, conduzidos. A casa de Deus. Porque é ali, amados irmãos, que Deus ordena a sua bênção e a sua unção para sempre. Não é na casa de Deus. Os irmãos se lembram que na última vez que nós estivemos aqui, nós falamos daquela figura, da história de Cornélio. Como ele entendeu toda a vida dele, ele fazia tudo o que tinha que fazer, mas ele não tinha a realidade da casa de Deus, não tinha a realidade da igreja. E é isso, irmãos, que o Senhor quer trazer para nós, a realidade do que é Ele e a sua casa. Do que é realmente ser um cristão, do que é realmente ser um filho, do que é realmente andar no Espírito. É isso que Ele quer fazer conosco. E não nos encher apenas de conhecimento, não nos encher apenas de coisas que não tem nada a ver com a sua casa. Por isso que quando Elimeleque deixa a casa de pão, ele perde a proteção e ele perde a condução da sua vida, porque ele deixou o ambiente da casa de Deus. E então, amados irmãos, nós podemos olhar para aquele princípio de Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar. Agora, o que é congregar aqui? É participar de reuniões? Apenas? Não. Não é apenas participarmos de reuniões, irmãos. Não deixamos de congregar como é o costume de alguns. Mas alguém poderia dizer, mas eu sou de Cristo. Eu estou em Cristo. Eu fico na minha casa e é suficiente. Não, irmãos, não é suficiente. Não é suficiente. Sabe por quê? Porque Deus estabeleceu a sua casa. Deus estabeleceu nessa casa o seu governo. Deus estabeleceu na sua casa os seus princípios. Porque é na casa de Deus que nós vemos o nome de Deus, a glória de Deus e a vontade de Deus sendo feita. É na casa de Deus. Então não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. E às vezes, neste princípio da casa de Deus, alguns colocam a igreja num plano inferior. Alguns colocam a igreja no plano inferior. Não, se der certo, eu participo. Se não der certo,
Ou vou tentar achar aqui um lugarzinho na minha agenda para participar junto com o corpo. Irmãos, eu digo para os irmãos que, com todo o temor no meu coração, que a reunião mais sublime, a reunião que o Senhor está presente, mas a reunião mais sublime que acontece na face da terra, não é a reunião da ONU. Não é a reunião da ONU. Em que aqueles homens ficam discutindo as diretrizes do mundo. Não faça guerra, faça isso. Como se eles tivessem controle sobre alguma coisa. Na verdade, quem tem controle sobre todas as coisas é o nosso soberano Senhor que está no trono. É Ele que tem controle. Mas a reunião mais sublime, irmãos, é a reunião do corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque a presença de Deus está ali. A presença de Deus está ali. A presença do Todo-Poderoso, daquele que está no trono, reinando, soberano sobre todas as coisas, está ali, junto com esses que estão vivendo na casa de pão. Esses que deixaram ser conduzidos pelo Espírito. Então essa é a reunião mais sublime que existe. Então que possamos realmente considerar, irmãos, não colocar a igreja num plano inferior. Não colocá-la acima de Cristo, porque ela não está acima de Cristo, mas também não colocarmos ela num plano inferior. Porque a igreja, nós já falamos muitas vezes isso, mas nós nunca podemos deixar de esquecer isso. A igreja só tem vida e tem luz porque Cristo é a sua vida e a sua luz. Ele é o sol da justiça e nós somos a lua, então ele reflete a sua luz sobre nossas vidas. Então essa sim, irmãos, é a reunião mais importante na face da terra. Imagine nesse momento quantas reuniões importantes estão acontecendo agora na face da terra. O Deus onipresente, vários, vamos colocar assim, o seu corpo distribuído nesse Brasil, neste mundo agora, quantos estão recebendo da presença do Cordeiro bendito neste momento? Então esta é a reunião mais sublime, queridos irmãos, porque a bênção de Deus está na casa de Deus. A bênção de Deus está na casa de Deus. Então Elimeleque, ele sai desta bênção e ele vai andar agora na terra de Moabe. Terra de morte. Moabe também significa terra de maldição. Veja que contradição, né, irmãos? Que paradoxo. Isso acontece na vida também dos cristãos. Então, às vezes, o cristão ele pensa assim: por que minha vida está dessa maneira? Mas se ele for analisar, quando ele deixa de andar, primeiramente, e é uma consequência isso. Se eu deixo de andar ligado à videira verdadeira, qual o próximo passo? Eu deixo de andar também com aqueles que estão ligados à videira verdadeira. E qual é o resultado? Corta e vai secar e vai morrer. Não vamos entrar em detalhes sobre a questão se é fala de vida eterna ou não fala de vida eterna, aqui não é esse o contexto. A questão é assim, que quando se deixa a bênção de Deus na casa de Deus, esterilidade e morte. Esse é o resultado de todo cristão. Observe, irmãos. Nós temos muitos exemplos. Observe, quando se deixa a comunhão com o Senhor, a vida de devoção com o Senhor, o resultado é o próximo passo é deixar a casa e viver uma vida estéril. Por isso, irmãos, que Efésios capítulo 4 nos diz muito, esse texto diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo de tudo isso é que não mais sejamos como crianças, levados de um vento para o outro pelas ideias teológicas dos homens. Não. Mas o quê? Longe disso, desses homens com as suas artimanhas, malícias de certos homens que induzem ao erro. Longe disso, o verso 15 vai dizer assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Cresçamos em quem? Naquele que é o cabeça, Cristo. Ah, irmão, esse versículo fala tanto ao meu coração. Porque nós somos escolhidos. Não foste vós que me escolheste,
mas eu escolhi a vós. Por que eu escolhi a vós? E vos designei para que vocês deem fruto e o vosso fruto permaneça. Como que nós vamos dar fruto? Se nós estivermos juntos. Mas juntos como? Crescendo, seguindo essa verdade em amor. Crescendo em tudo naquele que é o cabeça. Então nós podemos dar fruto agora. E por que nosso fruto pode permanecer? Vai permanecer? Porque nós estamos ligados a Ele. E nós estamos crescendo nele. Porque a glória não está no galho. A glória está na videira. Porque se não tiver videira, não tem galho. Qual a função do galho? Nenhuma. De que vale um galho de uma árvore se não tiver o tronco da árvore? Então por isso que ele está dizendo assim, ó, não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Nós estávamos em Moabe. Nós vamos ver na vida de Ruth. Nós estávamos em Moabe. Nós éramos estranhos às alianças da promessa. Nós estávamos sem Deus no mundo. E éramos por natureza filhos da ira. Mas Ele nos escolheu. Nos designou. O simples fato de ter nos escolhido já era algo muito grande para nós. Mas Ele não apenas fez isso. Nos designou para darmos fruto. E esse fruto permanecer. E Ele vai dizer assim que dele todo o corpo ajustado. Veja, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Veja, como que um cristão fala para mim que ele consegue viver crescendo em sua casa, não tendo comunhão com o corpo de Cristo? Como que isso é possível? É impossível, segundo a linguagem de Efésios. Se eu tenho que estar o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, como que eu posso dizer assim que eu cresço? Pode ser que ele cresça, mas não na medida do crescimento que Deus dá, segundo o princípio de Efésios. Aí ele fala assim, esses que estão juntos, cresce e edifica a si mesmo em amor. Por que esses cresce e edifica a si mesmo em amor? Por quê? Porque nós estamos ligados ao cabeça. E é esse cabeça que dá esse crescimento. Um plantou, o outro regou. Paulo dizendo isso aos Coríntios. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Ah, mas eu estou em casa e aí eu estou aqui assistindo, com todo respeito, eu estou assistindo aqui agora está tendo uma conferência importante no Brasil. Paul Washer. Então eu estou aqui assistindo Paul Washer, então eu estou crescendo. Mas há quanto tempo você não participa do corpo de Cristo? Não, mas não precisa do corpo de Cristo. Eu estou vendo aqui, eu estou vendo Paul Washer. Mas é na casa de pão que a vida acontece. É na casa de Deus. O princípio do corpo. Então esse cresce na medida, aí ele vai falar assim no final, eu estou lendo uma versão aqui muito, muito interessante. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Ou seja, o crescimento nosso em amor é a medida que cada um de nós colabora na nossa função. Em casa nós vamos ter função para crescimento? Creio que não. Tire o braço e deixa na sua casa e vem para a reunião do corpo. Esse braço vai crescer sozinho? Ele vai criar, a não ser que ele virar uma mutação, mas é impossível. Então nós precisamos compreender o corpo de Cristo fora dessa coisa chamada sistema religioso, que tentam colocar na nossa mente que o corpo de Cristo ele funciona somente segunda, quarta, domingo. Não. Vida de igreja é muito mais do que vida de reunião. A reunião faz parte da vida da igreja. Mas a reunião não é a vida da igreja. Irmãos, compreendem? A reunião não é a vida da igreja. Ela faz parte. Aí quando nós estamos juntos, o que acontece? Nós crescemos segundo a função que cada um desenvolve. Isso é muito importante. Você é alguém, digamos, que faz parte deste corpo, e neste corpo você precisa ajudar para o crescimento dos irmãos. Então, amados irmãos, Elimeleque saiu. Então, quando Deus envia fome ao seu povo,
ele está, no caso aqui do contexto, ele está disciplinando o seu povo. E o que esse povo deve fazer então? Ele deve se humilhar e deve se arrepender. Lembra-se de 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, veja, não são as condições, irmãos. Não, essas aqui não são condicionantes. Se o meu povo. Então o que Deus vai fazer? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a condição. Não é o que aconteceu no livro de Juízes. O povo fazia o que fazia, clamava a Deus, Deus enviava um juiz, era restaurado, mas eles voltavam de novo. Mas, naquela palavrinha, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. E aí tem um detalhe para nós aqui. Nós temos, como povo de Deus, como membros do corpo de Cristo, esse corpo do Senhor, nós temos por obrigação anunciar a esta geração as insondáveis riquezas de Cristo. Para que a próxima geração não seja uma geração que não conheça a Deus. Então nós temos esse dever também, vamos colocar, de anunciar quem realmente o Senhor é. Mas falando muito, não. Pelo testemunho da nossa vida. Por aquilo que Cristo é em nossa vida. Dando fruto. Porque nós estamos ligados à videira verdadeira. Dando frutos, irmãos. Então, que o Senhor realmente nos ajude. Agora, voltando para Ruth, capítulo 1, verso... Gostaria de nós dar mais um passo aqui, nesse capítulo de Ruth. Observa aí o capítulo 1, verso 22. Olha o que diz o texto. Então, se passa aí, Elimeleque morre junto com seus 2 filhos, e se passam 10 anos. E o contexto agora que nós vamos olhar é esse versículo 22 de Ruth, que diz assim: assim voltou Ruth, Noemi com Ruth volta, Orfa não volta, e nós vamos ver por que Orfa não volta. Na vida de Noemi, a Noemi tipifica a vontade de Deus, é uma figura da vontade de Deus aqui. Orfa não volta. Ela abandona Noemi com um beijo, né? Parece-nos a cena do Novo Testamento. Mas Noemi entende que de alguma maneira, Ruth entende que de alguma maneira Noemi representava a vontade de Deus na vida dela. Então o que ela faz? Ela sai de Moabe. E ela vai para onde? Para Belém. É aquilo que Colossenses fala: Deus nos libertou do império das trevas, Moabe, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Belém. Ou seja, casa de pão. Esse é o nosso contexto. Agora Ruth sai de Moabe, juntamente com Noemi, e chega então a Belém. Então diz assim: assim voltou Noemi e com ela Ruth a Moabita, sua nora. Por que será que o Espírito Santo não colocou apenas Ruth? Tinha que destacar a Moabita. Sabe por quê, irmãos? Eu vou terminar de ler o texto e nós vamos entender por quê. Sua nora que voltou da terra de Moabe e chegaram a Belém. Uma expressão muito importante também nesse versículo para nós. No início da colheita da cevada. Por que o Espírito Santo não colocou apenas Ruth? Colocou com destaque a Moabita. Portanto, lembrai-vos que outrora éreis gentios na carne. Estamos falando de Efésios 2. Chamavam circuncisão feita pela mão dos homens. Estáveis naquele tempo, sem Cristo. Separados da comunidade de Israel. Estranhos
pactos da promessa ou a aliança da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Podemos dizer assim, esse título moabita para Ruth nunca esquecer, vamos colocar, que ela estava separada de Deus. Isso é muito importante para nós, irmãos. Nós estávamos também em Moabe. Nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Nós podemos dizer assim que nós éramos moabitas, estrangeiros, mas Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Então, amados irmãos, esse versículo nos mostra que agora Ruth entendeu de alguma maneira que Noemi significava a vontade de Deus. Então, o que acontece, irmãos, é que Ruth entendeu naqueles 10 anos que ela permaneceu, porque ela casou com Quilion. Ela entendeu naqueles 10 anos em que esteve com Noemi que de alguma maneira Deus estava ou habitava em Belém. Então, possivelmente, Ruth compreendeu que abandonar Noemi era abandonar a vontade de Deus. Pode ser que nesse tempo Noemi tenha ensinado a Ruth acerca de Deus, porque Noemi estava na casa de pão também. E um detalhe, irmãos, creio que os irmãos devem saber disso, mas o nome de Noemi significava prazer. Quando ela estava em Belém, prazer. Mas quando ela chega agora de volta a Belém, ela fala assim, não me chama mais de Noemi. É interessante que o versículo 20, ela coloca a culpa em Deus. Fala assim, não, o Todo-Poderoso tem tratado muito amargamente para comigo. E aqui nos chama a atenção. Então Noemi significava prazer ou desejável, e Mara significa amarga. Veja, de desejável a amarga. Ela faz esse contexto. Mas o Senhor tem pesado a mão sobre mim. Olha, irmãos, quando nós deixamos de andar debaixo da vontade de Deus, como nós deixamos de andar no Espírito e andamos na carne, como que nós nos tornamos? Amargos. Amargos. Porque à medida que nós vamos andando na carne, nossa vida vai sendo uma vida de sequidão. Uma vida sem fruto. E qual é o resultado disso? Amargura. Porque muitos cristãos são amargos. Porque não aprenderam a andar na dependência do Espírito. Não aprenderam a andar na comunhão com o Espírito. Não aprenderam a ter uma vida de devoção ao Senhor. São cristãos carnais. São cristãos, mas são cristãos carnais. A vida desses cristãos reflete aquilo que realmente eles são. Quem que está conduzindo a vida desses cristãos? Eu não estou dizendo que esses que andam dirigidos pelo Espírito, andando no Espírito, não satisfazendo a vontade da carne, que eles não pecam. Não, pecam. Mas a questão é que quando pecam, o Espírito comunica ao coração deles, você me entristeceu, porque você tomou essa atitude. Então o que ele faz? Ele se arrepende e prossegue. Mas esses cristãos que são carnais, eles se tornam amargos. A vida cristã já perdeu todo o sentido para eles. Mas aí vai falar o que Noemi falou, o Todo-Poderoso tem me tratado amargamente. Mas por que o Todo-Poderoso tem tratado ela amargamente? Porque a mão disciplinadora de Deus veio sobre ela baseada numa decisão que Elimeleque tomou. De abandonar a casa de pão e ir para a terra de Moabe, que tipifica a carne. Então todas as vezes nós saímos debaixo da condução do Espírito, andamos segundo a carne, o que vai vir na nossa vida? A mão disciplinadora de Deus. Por isso que Hebreus 12 vai assim, Deus vos trata como filhos. E Deus vai nos disciplinar. Porque Deus não vai abandonar os seus filhos. Deus vai tratar com os seus filhos.
Então, às vezes, nós vemos alguns tratamentos na vida de alguns cristãos que a mão disciplinadora de Deus está pesando. Mas porque Deus não é um Deus de amor? Não. Ele é um Deus de amor, mas também Ele é um Deus de justiça. Então, agora a mão do Senhor esteve sobre Noemi. Claro que depois, no contexto do capítulo 4, nós vamos ver que pela vida de Ruth, Noemi foi abençoada. Mas ela precisou passar por essa disciplina do Senhor. Então, aqui está o contexto que Ruth agora está vivendo, que é o contexto, vamos colocar assim, dentro agora, de alguma maneira, Ruth compreendeu a vontade que a Noemi tipificava, a vontade de Deus. Um outro detalhe aqui nesse capítulo 1, para nós também, já estamos indo para o final, vamos para o versículo 14 do capítulo 1. Olha que interessante. Após a despedida entre Noemi, Orfa e Ruth, o versículo diz assim: e elas ergueram a voz e voltaram a chorar. Orfa beijou sua sogra, mas Ruth agarrou-se a ela. Orfa beijou e deixou Noemi porque Orfa não entendia a vontade de Deus. Noemi entendeu a vontade de Deus. E aí ela fala assim, agarrou-se a ela, ou seja, apegou-se a ela. Essa palavra apegou-se também é uma palavra-chave no livro de Ruth. E apenas para os irmãos verificar, essa palavra está no versículo 14, no capítulo 2, verso 8, capítulo 2, verso 21 e no capítulo 2, verso 23. E quando nós olhamos para essa palavra, apegou-se, amados irmãos, a primeira menção dessa palavra, apegou-se, porque agora Ruth se apega à vontade de Deus, que é Noemi. O versículo, nós vamos estudar esse versículo mais tarde, mas o versículo 15 e 16 vai falar para onde tu fores eu irei, onde você morar eu morarei, enfim. Nós vamos analisar esse versículo, que é o chamado à graça de Deus. A graça nos chamando. Mas quando nós olhamos para essa palavra agarrar-se, significa cimentar. E essa palavra, a primeira menção dela, está em Gênesis capítulo 2, verso 24. Quando aquela figura deixará o homem, pai e mãe, e unirá-se a sua mulher. Essa palavra unir-se. Então significa apegou-se, significa cimentar. Então Ruth, vamos colocar assim, cimentou a sua vontade, a vontade de Deus que representa Noemi. Por isso que o texto de João vai dizer assim, sem mim nada podeis fazer. Nós vamos estar colados, vamos assim, apegados, unidos ao coração do nosso Senhor, para compreendermos qual é a vontade do Senhor, qual é o caminho do Senhor, quais são realmente as vontades do Senhor na nossa vida. E dentro, amados irmãos, dessa questão da vontade, se tem uma coisa que nós vamos batalhar no nosso dia a dia, é entre a nossa vontade, ou a vontade da carne, e a vontade de Deus. A batalha da vontade. Esta é uma batalha muito intensa nas nossas vidas, porque nós vamos ter que decidir. Mas sabe o que Romanos 12, um texto muito conhecido nosso, e somente uma vontade pode prevalecer na nossa vida. Mas sabe o que Romanos 12 vai falar para nós? Eu vou ler numa versão aqui mais um pouco mais aberta. Portanto, caros irmãos, versículo 1. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, porque conformar fala se amoldar a alguma coisa. Então, conformei é se amoldar ao sistema deste mundo. Ruth, a estrangeira, a moabita, ela estava vivendo num sistema totalmente contra a vontade de Deus. Ela não era da linhagem, mas aí, quando ela se casa com Boaz, ela se torna da linhagem. Nós também não éramos da linhagem. Nós também não éramos da linhagem de Cristo. Mas agora, quando nós encontramos nosso Senhor, nosso amado Senhor Jesus,
nós também agora somos colocados nessa linhagem. E nós vamos ver isso, se o Senhor nos permitir. E ele fala assim, sede transformados, ou seja, mudança pela renovação da vossa mente. Aí tem um detalhe aqui. Por que nós precisamos ser transformados na renovação da nossa mente? Para que? Tem um para que aqui, um objetivo. Para que experimenteis. Aí está a vontade de Deus. Mas o que é a vontade de Deus? Primeiramente, ela é boa. Segundo, ela é agradável. E terceira, ela é perfeita. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E como nós podemos experimentar isso, irmãos? Na batalha da vontade no nosso dia a dia, da nossa carne, como nós podemos experimentar isso? Se nós não nos amoldar ao sistema desse mundo, e aí a gente fala do sistema de uma forma que incorpora todas as coisas. É aquilo que Lucas 12 vai dizer do servo vigilante. Cingido seja o vosso entendimento e acesa as vossas candeias. Testemunho, porque candeia fala de testemunho. Então, cingido esteja o nosso entendimento. E acesa a nossa lâmpada. Então, como que nós vamos, então, não nos amoldar a este mundo? Podemos colocar assim, cingidos com a verdade da palavra de Deus. E com o testemunho da palavra de Deus, para que a nossa vida possa ser realmente uma candeia acesa. E sabe o que o texto vai nos continuar dizendo, amados irmãos? Que também é um texto que nos traz aqui luz em Ruth. É que aqueles servos que se prepararam daquela maneira, com lombos cingidos, ou mentes sóbrias, é o contexto ali, mentes sóbrias e lâmpadas acesas, o que vai acontecer com aqueles servos de Lucas 12? Esse Senhor vai chegar. Esse Senhor vai chegar, ele vai se cingir. Olha que figura linda esta. Nós temos um texto aqui de Ruth que nos mostra a mesma coisa. Esse Senhor vai se cingir, ele vai chegar. Chegar para quem? Para esses que esperaram ele. Na segunda vigília, na terceira vigília, não importa. Mas eles estavam esperando. Coração de expectativa. Um coração anelante. Lâmpadas acesas. Então esse Senhor vai chegar. Ele vai se cingir. O que vai acontecer? Ele vai servir a esses servos. É pouco? Não é pouco. Não é pouco. E é isso que o nosso Boaz fará conosco. É isso que o nosso amado Senhor Jesus fará conosco. Ele vai nos servir. Aqueles que estão esperando Ele. Não para aqueles que estão escondidos. Para o cristianismo professo que não tem realmente tido o que é a visão de Cristo e a igreja. Por isso é necessário, irmãos, uma renovação da nossa mente. Para que nós possamos experimentar. Percebe a palavra experimentar? Não é pela experiência de outros, não é pelo conhecimento, mas aqui se fala de experimentar, digamos assim, provar. Você mesmo provar. Pela sua própria vida, experimente. Não pelos outros, não pelo testemunho dos outros. Não, agora aqui é você, de um modo particular, você e Deus. E às vezes perguntamos assim, por que certo irmão, apesar do sofrimento, ele permanece tão frutífero? É porque ele está experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas por que ele está experimentando? Porque ele tem se colocado em não se amoldar a este mundo e se renovado ou na renovação da mente dele. Conheça uma irmã em Cristo. Conheça a história de uma irmã em Cristo. Que o Senhor está trazendo um tratamento tão forte na vida dela. De disciplina. Mas sabe, irmãos, à medida que o Senhor vai espremendo essa irmã, mais Cristo eu vou ver na vida dela. À medida que Deus vai colocando a mão sobre ela, mais de Cristo.
é possível ver naquela vida. Você não vê aquela irmã reclamando de nada. Ela entende que tudo que está passando é para a glória de Cristo. Ela não foi a Moabe. Ela permaneceu na casa de pão. Porque ela entendeu que na casa de pão ela vai receber provisão. Ela vai receber alimento para passar por esse momento que ela está passando. Sabe, irmãos, há muitos cristãos que não entendem isso. Que é na casa de pão, ou na casa de Deus, a igreja, que eles vão receber provisão, e não no mundo, Moabe. Por certo que experimentam das coisas deste mundo, mas sabe o que João vai nos dizer? Que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai não está nele. João está dizendo isso. Aquele que ama o mundo e as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está nele. Então, que nós possamos ter este apego à vontade de Deus. Este apego à vontade de Deus. Experimentar essa vontade de Deus. Sabe por quê? Porque se nós apegarmos à vontade de Deus, a mente revelada de Deus vai se mostrar para nós. A vontade de Deus vai realmente se mostrar para nós. Por isso que João 14, verso 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama, e aquele que me ama, será amado de meu Pai. E também eu o amarei, e não só o amarei, mas eu manifestarei também a ele. Que me ama, meu Pai também o ama. O que significa então, amados irmãos, guardar esse mandamento do Senhor? O que significa? Se nós estivermos apegados à vontade do Senhor, que são os seus mandamentos, e ele fala que seus mandamentos não são penosos, João nos diz isso também. Se nós estivermos apegados à palavra do Senhor, a mente do Senhor se revelará a nós, e a sua vontade também. Então, amados irmãos, esta é a vontade que Noemi se apegou. Ela se apegou à vontade de Deus. Ela entendeu que Noemi era a vontade de Deus. Então, irmãos, talvez alguns se perguntem assim, mas como que é essa questão da vontade de Deus? Olha só como eu estou vivendo. Olha a minha família. Olha esse filho que eu tenho. Olha esse esposo. Olha essa esposa. Olha essa dificuldade. Mas já se perguntou, nós já se perguntamos se o esposo, esposa, filhos não representam a vontade de Deus na nossa vida? De alguma maneira? O que eles representam realmente? O que os nossos queridos e amados parentes, mães, façamos essa pergunta ao Senhor. Senhor, o que eles representam na minha vida? É a vontade do Senhor? Às vezes a gente faz muitas perguntas ao Senhor, né? Às vezes que nós não queremos ouvir algumas respostas do Senhor. Ah, Senhor, mas aquele que estão ali não são apenas filhos, cônjuges, mães, pais. Não são apenas isso. Isso pode nos causar muitas dores. Muitas dores. Mas pode, talvez, ser que eles representem a vontade de Deus na nossa vida para algum trabalho de Deus na nossa vida. Então, o que nós temos que fazer? Renovar o espírito da nossa mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, irmãos, uma das coisas que o livro de Ruth também vai nos ensinar é união com Cristo. União com Cristo.
Capítulo 3 e capítulo 4 vai nos mostrar também isso. De uma maneira geral, mas o capítulo 3 e o capítulo 4, a união com Cristo. Ruth era uma moabita. No final, ela se tornou uma esposa. Ela é uma estrangeira. Mas agora, agora ela é o quê? A herdeira. Ruth, ela foi rebuscar nos campos de Boaz. Fala de rebuscar em Cristo a nossa vida, o nosso Boaz. Mas, sobretudo, irmãos, uma das coisas que nós precisamos entender é que nós precisamos experimentar realmente esse Cristo bendito em nossas vidas. O nosso amado Senhor Jesus. Conhecer a vontade do Senhor. Porque nós precisamos estar em união com a vontade de Deus. E estar em união com a vontade de Deus é ser um com o Senhor. Então que o Senhor realmente possa nos ajudar nesse aspecto, dessas figuras meio que de forma panorâmica, colocamos aqui para os irmãos. E aí nós entraremos no capítulo 2, se o Senhor nos permitir, mostrando o caminho agora da graça. No segundo aspecto, o caminho da graça através da vida de Ruth. Irmãos, como esse livro realmente é maravilhoso. Alguns acham que esse livro é um livro, e ele foi feito em poesia, na verdade, né? Mas alguns acham e fazem até teatro com esse livro, né? Vem a Ruth, vem o Elimeleque e faz até um teatro. Mas na verdade, irmãos, quanta verdade, quantas figuras está aqui colocada para nós de Cristo e a igreja. Que eu possa falar ao teu coração.